Muito bem, gente! Começa agora mais uma temporada do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, gente. Contexto bíblico, estamos aqui iniciando uma nova temporada em continuidade aí, o que a gente acabou de aprender no livro de Êxodo, contando um pouquinho da história do povo de Deus, como foi essa saga, né? Deus atuando através da vida de Moisés, libertando o seu povo. E olha que tema sugestivo para essa próxima temporada. Olha, gente, sucessor, muito da hora, lições de fé e liderança no livro de Josué. Vai continuar, gente, essa história toda, como é que foi o final ali sobre a liderança de Moisés e como vai ser essa transição para esse novo líder. Vamos falar um pouquinho sobre liderança, sobre se posicionar à frente do chamado que Deus fez para você. Vai ser uma experiência muito linda e seguramente Deus tem muitas coisas lindas para compartilhar, para a gente aprender ao longo dessa temporada. Eu queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês que estão acompanhando, estão compartilhando. A gente roda por aí, encontra sempre alguém que, de certa forma, assim, agradece porque esse conteúdo tem de alguma forma abençoado, ajudado, motivado, inspirado você, não só individualmente, mas também na sua classe da Escola Sabatina, no seu Maranata Class aí, a continuar firme estudando, fazendo desse momento a cada sábado um momento de crescimento, de lição, de estudo, de encontro e, sobretudo, de envio para uma nova semana, para ser um missionário, para fazer diferença aí onde você está. Bom, eu queria agradecer você por sua companhia. Vamos iniciar essa temporada. Gente, rapaz, vou te contar, viu? O negócio aqui já vai começar, o sarrafo tá lá em cima, gente, tá demais, hein? A galera veio aqui, olha, eu tô com uma turma aqui hoje, não tem nem espaço na lição deles, você tem noção, gente. O negócio aqui tá sério, a galera veio preparada com a faca no dente, o negócio aqui vai pegar fogo, hein? Eu tô louco. E eu tô com ela aqui, gente, olha que maravilha. Ó, se eu começar, ela muda o sorriso das pessoas, a estima. Quem chega no consultório lá onde ela trabalha, sai de lá com um sorriso no rosto. Para começar, gente, ó, ela é só diretora de jovens, distrital de jovens do distrito de Itaquera. Ó, um abraço, um beijo pros jovens lá, pra juventude lá de Itaquera. Pensa na turma legal, lá a gente passa bem, come bem lá, gente, é muito bom aquela igreja. Ela é protética dentária. Ela ama cuidar da parte estética, gosta de fazer uma unha, de fazer um cabelo, gente. A mina é impecável, viu? Ela é filha do Amaral e da Iderli. Um beijo pra esse casal querido aí de Itaquera. E, olha, gente, só pra... É pra ano que vem, tá? Porque aí ela tá aqui no ano sabático e tal, mas só falar baixinho, tá? Tá solteira. É brincadeira? Pensa numa jovem top demais. Camilinha, bem-vinda ao podcast No Contexto. É um prazer te receber aqui mais uma vez, tá? Que bom, pastor. Muito obrigada. É muito bom estar aqui de novo, né? Da última vez que eu vim tem uns 3 anos. Muito bom. Tá tudo isso não, mulher. Tudo isso é sério. Claro, nem na parece. Minha mente é isso. Cara, foi um dos episódios... A cara estourou, viu? A bolha, viu? Quando ela passou por aqui, viu? Verdade. Cê Nossa, é foi. louco. Tava incrível. Só eu de jovem aqui. O pastor Fabrício, o pastor Denis, o pastor Cândido. Assim, ó. Isso aí, gente. Escuta o pastor. Bom, muito bom estar aqui. Muito obrigada. E também estamos aqui com ela. Ela é estudante de pedagogia. Ela ama animais. Ela é casada com o Lucas, distrital da 7ª região. Tem 24 anos. E a Alexia Santos. Olha aí! É um prazer estar aqui com vocês. É sempre Cara, um privilégio. Eu ouço sua voz todo dia lá em casa quando desperta. Alexia. Nossa, a Aline fica brigando com ela. Ai, Alexia! Tadinha. Para, Alexia! Brincadeira, mas o nome dela é famoso, viu? É verdade. Você é louco. O nome é Alexia. famoso. Fica aquela vozinha. Como é que você faz, Samir? Oi, Alexia, bom dia. Bom dia, pastor. Da hora. Estamos aqui também com o nosso regional da 7ª região, meu chefe. Olha aí, sabe, hein? Aí Responsabilidade. sabe, viu? Ele é o esposo da Rose, pai da Lavínia. Ele é um homem de Deus e trabalha como técnico em raio-x e tá sempre à disposição para servir. Olha aí, rapaz. É incansável. Gosta de trabalhar, né? Isso. Gosta de dormir Você no gosta, gosta de dormir no pastor? volante, cabelo. Misericórdia. Tem a ver, mas não tem a ver, né? Essa piadinha interna vai longe. Vamos lá. E aí, gente, eu tô aqui pra apresentar o cara, né? Olha O aí. homem. Ele que é o Fabrício Leão, né?
pastor Olha. departamental dos jovens, agora MDA também da Rapaz, Associação pressão. Paulista, né? Ó, gente, se você aí na sua igreja aí tiver algum cargo, ele tá à disposição. Ele tá aqui, ó, pra É o esposo da Aline, pai do Fabricinho com PH. Essa família é uma bênção aqui na nossa associação. Valeu, Muito Fabrício. bom. Muito obrigado aí, tá? Prazer é nosso, Nilson. Muito bom estar com vocês aqui. Viu? Valeu. Nossos líderes aqui da Paulista Leste, gente. É o nosso regional, faz parte da nossa equipe regional já há uns 300 anos aqui. Já. E aqui as duas digitais também aqui. Um abraço pro pessoal aí de São Mateus, né? Nossos jovens de São Mateus, aí de Itaquera também. E obrigado mais uma vez, tá, por sua companhia. Bom, eu queria, antes da gente fazer uma oração, só desafiar você a continuar compartilhando esse conteúdo que está sempre disponível no início da semana, tá, gente? Ele sempre está disponível ali. Passou o sábado, meio-dia, já está lá na sua mão, para você poder compartilhar já na sua classe de jovens, já para a galera poder já estudar. A ideia é ser um recurso a mais que é feito pelos jovens, né? Eu acho que o que torna esse podcast diferente é porque são os jovens estudando a Bíblia, né? Dando insights do que eles têm aprendido sobre a palavra de Deus. Esperamos que você faça o mesmo também na sua igreja, tá bom? Nosso Instagram, Jovem Adventistas APL, tá bom? Você acompanha nossos conteúdos, os bastidores da semana, os cortes da semana, todos os eventos que acontecem também, nosso programa discipulado, nosso plano discipulado. Tem muita coisa linda até final do ano. Estamos no último trimestre aí. Aliás, estamos aqui já nesse sábado aí com um grande encontro aqui, uma mega campal de jovens indoor aqui da Paulista Leste, Maranata APL, como a ti mesmo. É uma ideia de uma campal voltada para o autocuidado, vida, saúde emocional e etc. E tô com a camiseta aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Pra frente, pra cima. O maior evento de jovens do ano que vem, de 9 a 12 de julho. E as inscrições já estão rolando aqui na Paulista Leste, o Maranata SP. Então não fica moscando aí não, viu? Corre lá, garante a sua inscrição, diretor digital, a galera que tá aí envolvida nesse grande movimento de jovens. Faça planos e se organize, garanta logo a sua inscrição e participe desse momento histórico aqui para o Ministério Jovem, aqui para o estado de São Paulo, tá bom? Deus abençoe. Mais informações, procura lá maranatasp.com e você tem informações aí para você se inscrever e garantir a sua participação nesse grande evento. Beleza? Bom, eu queria pedir aqui a Camilinha para fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para o nosso início da nossa temporada. Tem muita coisa linda aí para a gente aprender. E eu sei que a gente vai sair dessa temporada muito inspirado para a gente assumir nossa posição como líderes aí, aonde Deus nos colocou. Ora aí com a gente, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia de vida. Que o Senhor possa estar falando através de nós para abençoarmos todas as pessoas e sermos abençoados também. Esteja conosco, ilumine nossa mente, nossos corações. E é isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Obrigado, Camilinha, pela oração. O tema de hoje está incrível, gente. Está muito legal. A gente, na realidade, vai voltar um pouquinho no tempo para a gente poder fazer essa conexão entre Êxodo, né, as promessas de Deus e tal, para a gente entender o momento dessa transição, né, dessa sucessão que aconteceu, de um momento muito importante na história do povo de Deus. E ela tem tudo a ver com o Ministério Jovem, com jovens, com novas lideranças e assim por diante. A gente tem muita coisa linda para aprender nessa temporada, tá? Promessas da Aliança é o tema de hoje. E antes da gente bater um papo aqui sobre a nossa tirinha da semana, eu vou ler o texto base. Está aí no capítulo 15 do livro de Gênesis. Vai trazer um pouquinho para trás para a gente poder entender como é que foi o início dessa promessa que Deus fez para seu povo, né? E como ele estava disposto a cumprir essa promessa. E é uma promessa que vem muito antes, né, do livro de Josué, do próprio Josué e assim por diante. Mas eu queria ler aqui o que está no livro de Gênesis capítulo 1. Eu vou ler aqui os primeiros versos, só para a gente se contextualizar, tá? O tema da semana é Promessas da Aliança. E o capítulo 15, verso 1 diz assim, ó. Algum tempo depois o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Verso 4, o Senhor disse: Não será esse o seu herdeiro, você terá um
o seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, e se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. E aí vem um verso que é a base, praticamente de todo o livro de Romanos, falando sobre justificação pela fé. Paulo se baseia nisso aqui, verso 6. Abraão creu, acreditou no Senhor, e assim foi considerado justo. Ou algumas versões falam, isso foi imputado como justiça. E assim começa a história do povo de Deus, com uma promessa, né? E depois vem todo descrevendo como é que foi essa promessa, os detalhes de como Deus se comprometeu com essa promessa. E a gente vai conversar sobre isso hoje. E eu queria, antes de mais nada, esse é o texto base, ler o capítulo todo, tá, gente? Porque vai ajudar bastante vocês contextualizar para essa sucessão que aconteceu no livro de Josué. Mas vamos lá. Eu queria ouvir aqui, um de cada vez, para não causar tumulto, beleza? Qual é a impressão de vocês ao olhar para a tirinha da semana? Qual foi o spoiler que vocês receberam aí, lá depois já leram a lição toda e tal? O que a tirinha falou para vocês? Essa lição tá fantástica e só pela tirinha a gente já fica, cara, eu preciso ler, eu preciso entender. Mas é muito legal esse diálogo porque um vai falando, né? Aos 75 anos, Deus disse a ele: saia da sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí o outro vai contando tudo o que aconteceu e o outro vai e fala no final: não sufoque o artista. Tipo, confia no processo e não sufoque o artista. E é um meme que circulou bastante aí nas redes sociais, Já né? bem que temos a galera hoje aqui dos memes. O Renilson tá sozinho, ó. Não tinha entendido isso aí não tinha entendido. Tô nada. Eu tô tá espertão. bom. Ele falou que ele pesquisou sobre o Ah, Ele procurou. Foi pressão. Tá rei dos memes agora, Renilson. Vai. Mas o que Rapaz, a mas lição é verdade. trouxe de uma forma bem humorada na tirinha é o que tem aqui nesse QR Code do cantinho, eu sempre gosto de ver, Boa. que é o livro, né? Que tá falando sobre Abraão. Então, Abraão confiou no processo. Ele confiou no artista, né? Que tá ali, não sufoque o artista. E assim também nós vamos ver aqui que para ter uma boa jornada de fé com Cristo, hoje nós também temos que confiar no artista. Então, Muito dependente bom. de tudo, não vamos focar o artista. Muito Vamos bom. confiar no Muito processo. bom. Eu quero ver o próximo aí agora, para depois que a Alexa quer, tá demais hoje, Então, hein? quando eu penso assim, não sufoque o artista, né? Quando você tem uma promessa, que Deus te coloca uma promessa, você, pra mim particularmente, Camila, às vezes eu chego, paro, olho pras nuvens, olho pras árvores, pros pássaros e falo assim: Deus criou tudo isso, Deus sustenta tudo isso. Então por que eu não irei confiar nas promessas dele pra mim? Muito Então bom. um artista, ele é um artista, ele criou todas as coisas, ele me criou, ele me ama, então eu preciso confiar. Independente da situação, da circunstância, ele está no controle de tudo. Então eu vejo dessa forma. Vai, Renilson. Não, pode falar. Não, pode vai falar. você. Pode pô. falar. Não, vai. Você Quem sou começou a eu? falar, você ia falar a Camila. Vai, não, Vai, porque fala. eu ia usar um exemplo dela aqui pra falar. Pode usar. Eu falo depois. A Camila, gente, ela gosta de bordar, viu? É isso mesmo? Agora eu comecei a bordar. Bordar? Fazer bordado. Quem já viu um bordado assim, ao contrário, fica meio perturbado, né? Sim. Porque a gente olha assim o bordado, né? Nada a ver, Não, tá né? errado isso aqui. Mas depois que você vira, né? Ou quem tá sabendo o que vai fazer, né? Depois que você vira pro lado onde está a imagem, você vê todo o sentido, né? Exato. A imagem realmente daquilo que está sendo projetado, né, idealizado e tal. Então, a impressão que eu tive é mais ou menos essa, sabe? Às vezes a gente olha assim para essa timeline, a minha me incomodou assim, o fato de ser, cara, é muito tempo. Para nós, né? Cadê da promessa, mais 25 anos depois, cara, já com 100 anos, ter um filho, esperar. Teve todo um percurso aqui, Abraão também falhou e tal. Abraão, né? Mas é muito interessante, né, esse convite que Deus faz pra gente olhar para trás, como você mesmo, né, colocou aqui, e a gente, cara, Deus nunca falhou, não é? Ele tem um quadro todo nas mãos. Ele sabe o que está desenhando, ele sabe o que está fazendo, ele sabe onde ele quer chegar, e feliz daquele que aprende a confiar em Deus, né? Saber que nas mãos do artista a gente tá tranquilo. Fala, Renilson! Mas ó, o que eu acho bacana da questão do Abraão aí, se você falou boa parte do que eu ia falar, mas tá tudo certo. É bom que nós estamos na mesma conexão, na mesma linha de Tem a ver, mas não tem a ver, né? Tem a ver, mas não tem a ver. Um dia vocês vão saber o que é isso, tá? O que acontece? Abraão, quando Deus falou com ele pela primeira vez, lá no capítulo 12,
Abraão ficou assim, poxa, então eu vou ser pai. Só que a mulher dele já era estéril, porque ele tinha 75 anos. Cara, Né? A mulher dele era mais nova que ele, 10, né? 10 ou 9 ali, né? Então o que acontece? Quando Deus falou isso pra ele, quando a gente recebe uma promessa de Deus, o que a gente espera? vai ser logo. A gente acha que vai ser amanhã. Tipo, dormi, Entendeu? acordei, promessa. A gente espera que vai ser amanhã e não, às vezes não é no nosso tempo. Eu orei pra reencontrar meu pai 15 anos. Aí sabe, Nossa. meu irmão. 15 anos eu orei. Acontece. E aí depois de 15 anos eu tive a resposta. Eu recebi uma ligação e tal. Só que o que acontece com isso aqui, com Abraão? Gente, o camarada, Deus falou com ele, aí passou 24 anos. Gente, não é 24 dias, 24 anos. De 75, ele já estava com 99 quando Deus foi falar com ele novamente com relação a isso. Ele já tinha ajudado Deus, já tinha feito. Tentado, né? Já na situação dele lá, a mulher falou assim: ó, vai lá dentro com a minha serva. Então, assim, a tirinha aqui é surreal, porque assim, deixa pra gente um quadro, né? De que assim, começo, meio e fim, mas pra nós sabemos o final, né? Então é isso que... E ele não sabia. E ele não sabia, Aliás, né? ele sai de casa, não sabe nem pra onde tá indo, É, né? então. Confiando somente na promessa Mas de a Deus, né? confiança dele foi assim, Extraordinária. sensacional, surreal. Então fica logo a liçãozinha de cara pra gente, tá, pessoal? Deus, ele cumpre as suas promessas, né? E as promessas eram feitas no passado, e também, né, a gente vai falar mais sobre isso, com base em aliança, né? E é interessante, diferente de ter uma aliança, eu tô casado e tal, a gente tem uma conotação bem diferente do que era uma aliança hoje do que era no passado. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas o fato, né, Alex, é que essa foi a forma que Josué teve, né? Porque a gente está aqui falando de um sucessor, né? Josué é o sucessor de Moisés, né? E Josué parece que ele olha para trás também, porque ele vê e se apega a essa promessa feita lá para Abraão, né? Que depois é confirmada para Moisés. Só que agora, Josué agora está diante de um grande desafio, né? Porque ele está vivendo o cumprimento dessa promessa feita lá para Abraão. Olha, eu vou te dar um descendente, vai ser um povo gigantesco, eu vou dar uma terra para esse povo, e eles vão habitar nesse lugar. E já vai estar tudo pronto. E Josué está vivendo agora no limiar dessa promessa, né? Já vivendo aqui novas fronteiras, né? Porque várias já haviam se passado, tanto na vida de Abraão, quanto na vida de Moisés, o povo de Israel, muita coisa já havia acontecido. 400 anos tinham se passado, 40 povo de Deus. E aí, Alexa, quais eram as novas fronteiras que Josué teria que cruzar a partir de agora? Eu acho que Josué foi muito corajoso também, né? A gente já começa com isso, porque eu fiquei pensando, cara, ele era novo, ele tinha o professor, né, com ele, que ensinou ele durante os 40 anos. Era tipo assim, nós e o Renilson, né? O Renilson seria o nosso professor. Tem a ver, mas não tem a ver. E aí eu, mesmo diante do que ele já tinha visto, né, eu acredito que tudo que eles passaram lá, as reclamações, o povo enchendo o saco, falando na orelha. E ele viu tudo, Ele né? viu tudo. Ele sentiu a pressão ali com ele, mas mesmo O que assim... Moisés passou, ele viu tudo. Mas mesmo assim, ele deixou e ele foi instrumento nas mãos de Deus. Então, por isso que quando fala novas fronteiras, é porque ele estava saindo de uma presença, né, de um contexto, e ele ia viver algo totalmente diferente daquilo que Moisés viveu. Mas mesmo assim, ele se colocou diante de Deus, e ele viveu isso. Eu anotei aqui também que o primeiro passo na geração de Josué é que ele precisou dar um passo, e esse passo, para mim, eu coloquei aqui como fé, porque mesmo não sabendo o que ele ia enfrentar, ele enfrentou o desconhecido. Ele teve fé para enfrentar o desconhecido. Mas sabe, eu não sei se eu posso falar agora, mas vou falar. Claro. Tem a ver, mas não tem a ver. O que acontece, gente? O que eu vejo aí? Josué, ele já veio preparado, ele já foi preparado para Deus isso. está preparando ele, né, cara? Deus estava preparando. Sabe por quê? O primeiro teste de Josué foi quando ele foi visitar a terra. Na minha visão. Eu não sei se vocês concordam. Sim. Por quê? Ele foi um dos que trouxe o relatório positivo. Ele era o que tinha o coração ardendo, falando assim, não, vamos pra cima que Deus vai entregar pra gente essa terra.
Só que lá atrás, né, quando a gente lê lá o capítulo 15, lá tudo que Deus falou para tintim por tintim, que Deus tinha falado para Abraão, ia se culminar com Josué. Josué era o camarada que ia realmente fazer o povo entrar. E na verdade ele fez o povo entrar, né? Mas por quê? O que o coração de um líder pode fazer com seus liderados, né? Quando a gente realmente confia. Então aqui todos nós somos líderes, né? Então o que a gente pode fazer com os nossos liderados, né? Envolvê-los na presença de Deus. Mas para isso a gente precisa viver. Por que os demais não trouxeram um relatório positivo? Né? Eu achei massa, sim, é verdade, eu só achei top aqui o fato de que Deus ele levanta líderes, né, em tempos de crise, né, em momentos de desafio, né, em momentos em que às vezes uma pessoa, eu não, cara, chama outro, né. E você até falou aqui da questão da experiência dele como espia, né, para mim o momento chave que Deus já mostrou, assim, o que ele poderia e queria fazer com Josué. Quem ele era é na também. primeira guerra, né, quando o povo está saindo do Egito, lembra? Passa o Mar Vermelho, o pessoal, os amalequitas começam ele foi testado ali também. A matar o povo de Deus, né, os que ficavam para trás e tal. E foi tudo de imediato, né? Deus falou para Moisés, ó, chama Josué, Oséias lá, chama Josué. Já troca logo o nome dele aí, e ele vai ser o líder. E o cara, não tem o currículo, mas porque eu sou jovem, não sei o que e tal. Ele não deu desculpa não, cara, ele só foi lá, já era, bora, o que tem que fazer. O exército não sabia nada, ele também não sabia nada. E ele entendeu, né? Deus falou assim, olha, Moisés, eu vou orar e você vai lá pro campo de batalha. Ele pode, mas por que você vai orar? Não vai estar com a gente não? Ele não questiona, porque ele já entendeu desde de cara, né, que são os passos mais importantes que ele deu. Ele aceitou o chamado de Deus, certo? Para poder transformar aquela realidade que estava vivendo. E fez diferença no tempo dele, essa parte chamou muito, muito minha atenção, né? E o mais importante, né? Ele decidiu fazer a vontade de Deus, né? Se dispôs a fazer. E eu percebo, né? Assim, pelo menos a minha experiência como líder, Deus não está muito preocupado com gente capacitada. Não. Com gente experiente, que tenha muito, né? Um currículo enorme. Deus quer gente disposta, cara. Gente que tenha coragem, não coragem inerente a ele, mas coragem de fazer sua vontade. Disposição de fazer sua vontade, né? E Josué, a marca dele é que ele se entrega, ele aprendeu a entregar tudo e confiar por completo. Só que ele não olhava para ele, né, Fabrício? É isso aí. Ele olhava inteiramente para Deus, né? E eles perceberam isso, né? Ele confiava, porque essa promessa de enviar um libertador, cara, já tinha sido feito lá já em Gênesis, né? Sim. Já tinha prometido um libertador. Imagina falou de ansiedade, né? Todo mundo pensava, e aí sai o filho de Adão, é esse, não é esse? Aí vem depois, agora Abraão o libertador, é Isaac, é Moisés, é Josué. E ele, quem sabe, desopira dessa preocupação de quem será? Cara, eu vou ser o líder pro meu tempo, eu vou ser o libertador pro meu tempo, eu vou fazer diferença no meu tempo, né? Pregar a mensagem do evangelho em minha geração, eu vou fazer a diferença na minha geração. E Josué, ele se levanta com esse protagonismo, e não era coisa pequena não, viu? Porque a lição fala que ele vai conquistar praticamente 3 continentes, cara. Muita coisa. Em um lugar estratégico, né? Porque Jerusalém, ela é colocada depois lá na frente, porque tem alguém que abriu os braços lá, né? Era o centro do mundo antigo. E Deus estrategicamente conquista aquele lugar. E não era, de fato, não era uma coisa pequena. Não era uma conquista assim, legal, ali atravessa o rio e já era. Era um negócio realmente, humanamente falando, impossível de ser feito. E Josué, ele tinha um coração disposto, né, a obedecer a Deus, aos mandamentos e à lei de Deus. Ele falou assim, não, eu consigo. E isso que o pastor falou, eu estava pensando agora sobre a questão da região, né, que foi colocada. Foi uma região estratégica, né, porque ali no mundo antigo era onde passavam todas as rotas comerciais, então tudo passava por ali. Então Deus colocou aquele lugar como um lugar, tipo, se a gente for ver nos nossos dias de hoje, nós temos que avançar sobre todas essas pessoas. A rota comercial ali, onde passava todas as coisas, seria o nosso mundo lá fora. Sim. E nós somos Josué. Nós temos que avançar sobre essas pessoas. Sim. Porque nós vamos ser o exemplo do amor de Deus e trazer para eles, né?
lá fora, querendo ou não, o nosso mundo é muito grande, né? Às vezes a gente olha assim e fala, nossa, eu tenho que levar mais a palavra, porque a rota comercial tá muito grande e aqui a nossa não tá muito grande, não. Uhum. Então, eu achei legal essa parte da parte estratégica, né? Que foi situada ali na África, na Ásia, na Europa, onde passava tudo Muito isso, né? legal, Que né? indicava que a herança de Abraão seria extraordinária, seria enorme, né? Grande, né? Muito bom. E por fim, aqui nessa parte de Novas Fronteiras, só queria destacar esse aspecto aqui, né? Achei bem legal, a lição destacou essa parte aqui, olha. A história registrada nesse livro é um convite, e aí isso aqui aplica-se para nós perfeitamente, né? A abandonar os medos da gente, as dúvidas que a gente tem, e tomar posse das bênçãos de Deus. Um Deus que continua prometendo e já deu muitos indícios de que ele não somente promete, ele cumpre as suas promessas. E ele fez um ritual com Abraão, né, Renilson? Para poder deixar claro, Abraão, é o seguinte, ó, o que eu vou fazer para você aqui, a promessa que eu estou te fazendo é séria, cara. E Deus fez uma aliança com Abraão, né? Como é que foi essa aliança, Renilson? A aliança foi nada mais, nada menos do que, olha o que diz aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, a primeira parte aqui, ó. Abraão deixou sua terra natal, sem saber para onde ia, e logo descobriu que o caminho não seria tão simples nem tão direto quanto ele talvez imaginasse. Uma fome atingiu a região, forçando-o a fugir para o Egito, onde mentiu para se proteger e acabou sendo resgatado por Deus. Apesar desse começo nada animador para uma jornada tão grandiosa, ele se reergueu e seguiu em frente, construindo sua vida em torno de um relacionamento com Deus. Pastor, o que eu acho bem interessante dessa, no caso da segunda, é que mesmo a gente sendo chamado por Deus, mesmo a gente sendo colocado para fazer algumas coisas, Deus não obriga a gente a fazer nada. Ele ainda permite que a gente faça as nossas próprias escolhas. Porque, assim, não sei o que vocês entendem com relação a isso, né? Mas o que eu vejo é que o que Deus fez com ele chamou Abraão, falou, olha, você vai para a terra que eu vou te mostrar, porque de você eu vou fazer uma grande nação. E o que Deus falou para ele, a aliança, não era algo inerente que era responsabilidade de Abraão. Era responsabilidade de Deus. O que Deus colocou sobre ele era a responsabilidade dele mesmo, né? Era o caráter de Deus sobre a vida de Abraão. E aí Deus falou para ele assim, ó, aonde você pisar para o seu pé, eu vou abençoar. Onde você estiver, eu vou estar com você. E assim, Deus fez isso com maestria, porque assim, você vê, Abraão mentiu, Abraão também ficou com a serva, para ele, né, achando que ia ajudar Deus com isso. Mas em todos os momentos, Deus esteve com Abraão. Abraão, não foi só uma vez que ele mentiu, falando que a Sara não era esposa, né? Que não era da parentela dele. Não foi só uma vez. Então, assim, a gente vê o cuidado de Deus. Eu também, quando pego alguns passageiros, às vezes, essa noite mesmo, uma das pessoas que eu peguei, ela disse que tinha sido evangélica. E ela era uma garota, né? Peguei ela num lugar lá que ela era garota. Ela e a colega dela. E aí, quando a colega dela desceu, ela começou a pedir para eu falar de Deus para ela. Aí eu contei essa história de Abraão para ela. Ela falou assim, eu lembro dessa história. Ela falou assim, mas eu tô tão longe. Aí eu falei assim, olha, não existe lugar longe que Deus não possa alcançar a gente. Sabe? E outra, Deus não olha para as nossas imperfeições. E eu disse para ela assim, ela falou assim, às vezes eu tô lá na boate, e eu oro a Deus. E eu sinto que Deus me ouve. E eu falei assim, não, você não só sente, porque Ele te ouve. Amém. E essas orações, lembra quando Jesus fala para aquele homem lá que foi pedir a cura para a filha e pro servo dele? E ele pegou e falou assim, olha, o senhor não precisa nem ir lá.
O que o Senhor falar aqui, eu sei que vai acontecer lá, né? Aí Jesus disse assim, nem Israel vi tamanha fé. Então, assim, Deus alcança a gente. E o interessante aqui do agir de Deus é que Deus não olha. Porque, assim, agora abrindo um parênteses aqui, tem a ver, mas não tem a ver. O que acontece? Abraão, Deus poderia ter deixado simplesmente só as coisas boas de Abraão. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia relata também as falhas dos nossos heróis da Bíblia. Por quê? Para que a gente enxergue a gente neles também. Porque eles eram seres humanos comuns, igual a gente. Só que assim, a confiança deles em Deus era firme ali. Só que a falha também, por ser humano, né? Então, na minha concepção, que eu entendi aqui, é que a aliança, quem firmou a aliança não foi Abraão com Deus, mas sim Deus firmou um voto com Abraão, né? E isso foi, assim, uma solenidade, né? Porque eu estava até falando que as alianças, né, no Antigo Testamento, elas eram feitas com base em sangue, em sacrifício, né? Sim. Deus pede para Abraão pegar alguns animais, especifica que animais seriam esses, né? Pegava ali um caprino, um boi, uma vaca, e pegou um pombinho e tal. Só os pequenininhos não foram partidos ao meio. Ele falou que era para partir ao meio. E Abraão fez tudo certinho. Imagina, cortaram os animais ao meio. E passou-se o tempo, aquele negócio começou a cheirar mal, né? Diz que até as aves de rapina tentavam, E ele né? espantando, E tal. E Abraão chegou a esperar, imagina, até o ponto de dormir. Então a gente percebe que a aliança de Deus, ela é um teste pra gente em relação à paciência da gente, né? Porque Deus quer que a gente aprenda a confiar, né? Aprenda a esperar. E quando ele promete, ele cumpre. E diz que no meio da noite uma tocha de fogo passou entre os animais cortados. Porque a aliança naquele tempo era feita basicamente assim. Pega seu animal, cortava o animal e as duas partes passavam entre aquele animal. E o fato de passar entre aqueles animais que foram partidos ao meio significava uma espécie de pacto de sangue. Em outras palavras, quem quebrar a aliança vai acontecer o que aconteceu com os animais. Era um pacto de sangue mesmo. Pagaria com a morte se não cumprisse a aliança. E o texto que você acabou de mencionar e ler aqui pra gente, diz que Abraão falhou. E não falhou mais de uma vez, falhou mais de uma vez. Falhou no Egito, falhou com a serva, falhou depois em outras situações também, por não confiar em Deus. Mas eu acho que a lição ela traz essa realidade. Por que Deus passou no meio? Né? Passou no meio e pediu para Abraão, de certa forma, a dizer assim, Abraão, é o seguinte, ó, você deveria morrer. Porque você falhou. Deus passou no meio, né, daqueles animais cortados. E você vai ver lá mais um pouquinho mais à frente, né, quando vem um outro teste para Abraão, Deus deixando claro para Abraão, olha, você falhou, você deveria morrer, mas eu vou morrer no seu lugar. Eu vou pagar o preço do seu lugar. Eu vou pagar com o meu sangue, viu? Todas as suas falhas estão cobertas. Mas eu só quero uma coisa de você. Se ajuste ao meu cronograma. Acho que a lição ela trouxe essa ideia de que... Tem até uma pergunta que achei muito legal, né? Você já passou por um momento em que precisou se ajustar ao cronograma de Deus? Reajustar a sua vida, a sua rota ou seus planos ao plano de Deus? Eu já passei por isso uma vez. E é difícil, porque a gente, né, vive num mundo super ansioso. Nós somos super ansiosos. Então, nós queremos a coisa do nosso tempo, do nosso jeito. E aqui, né, também na lição fala assim, às vezes esperar o tempo de Deus é ainda mais difícil do que acreditar que Ele pode cumprir suas promessas. A fé exige confiança, mas também exige paciência e entrega. Uma vez, né, na mega vigília que a gente teve, um pastor, ele falou sobre que o tempo de espera é melhor do que a bênção, porque o tempo de espera te faz depender de Deus. E você vai buscar a Deus. Sabe? E ali Abraão tentou daquele jeito dele ali, fez, não, mas já que o Senhor me prometeu que eu terei um filho, eu vou ali com a minha serva, com a Agar e vou ter Ismael. Teve Ismael. E só que ele tentou dar um jeitinho dele. O que a gente faz no nosso dia hoje é isso, né? Tentar dar o nosso jeitinho e não confiar, entregar nas mãos de Deus, né? E hoje em dia a nossa aliança com Deus é a palavra. Ele morreu na cruz por nós, ele perdoou os nossos pecados. E ele deixou a palavra e os ensinamentos dele como uma aliança conosco, né? Que ele vai voltar, ele vai nos salvar, ele perdoa nossos pecados. E o ponto importante, né? Que eu queria finalizar essa parte aqui, Camilinha, concluindo com o que você disse. Aquela solenidade era para dizer assim, Abraão, é sério, Abraão.
O negócio é sério, cara. O que eu tô prometendo pra você é tão certo como o sol que vai nascer todo dia. Então, o que Deus queria deixar claro com aquela cena grotesca, animais cortados, aquele sangue no chão, Abraão, eu tô prometendo, entendeu? Com o meu próprio sangue que eu vou cumprir isso aqui. Então, era uma coisa assim muito, imagina essa imagem na cabeça de Abraão. E a gente tem essa oportunidade também, como a Camila falou agora há pouco, né? A gente tem as promessas em nossas mãos. Abraão teve que passar, né, por tantas mudanças, né? Abraão nunca teve uma casa própria, cara. Ele morreu nas tendas. Ele não morreu na promessa lá que Deus prometeu todo o espaço, né? Deus falou da geografia. Não, outros viram isso se cumprir. E começou com ele. E eu no caso, como pastor, né? A gente muda muito. Né? Nossa média de mudança era cada 2 anos a gente mudava para um lugar diferente. E eu ficava assim, meu Deus, você falou de né, o que acontece antes do cumprimento da promessa. Como é bom depender de Deus, cara. Como é bom você saber que Deus ele tá conduzindo tudo. E toda vez que Deus o chamava, eu e a Aline e Fabricinho para algum lugar, eu me lembrava de uma frase que um amigo meu tinha falado pra gente, né? Quando Deus chama a gente, ele já foi da frente há muito tempo, já foi preparar tudo. E às vezes a Aline orava por cada coisa assim, em detalhes, e Deus dava tudo que ela precisava, né? Então realmente é bom demais confiar em Deus, né? E talvez as mudanças, né, como nômade de um lado para o outro, como foi desafiador para ele, não ver acontecendo no tempo que ele imaginou. Como você também está em casa, né? A gente é tentado, de alguma forma, a gente também a querer apressar, não querer confiar, não querer depender, não querer passar pelo processo, não querer fazer ajustes, né? E Abraão teve que fazer. Então, o que você precisa fazer para se ajustar ao cronograma de Deus, que é certo, não tenha dúvida, é a melhor decisão a tomar. E, inclusive, né, Camila, essa aliança, ela não envolvia só, assim, coisas fáceis, né? Não era só, Deus ia fazer parte dele, e Deus ia fazer mesmo, né? Prometeu com o seu próprio sangue. Mas a gente percebe, né, no cumprimento dessa aliança de que haviam muitos desafios. E talvez um dos maiores desafios que eles tinham para enfrentar eram os habitantes que já moravam naquelas terras, né? Exato. Como é que era isso aí? Aqui, né, no início da lição fala assim: se o único objetivo de Deus fosse encontrar uma terra para os descendentes de Abraão, ele poderia simplesmente tê-los conduzido a um território desocupado, mas não foi isso que ele fez. Ele levou as pessoas a irem para Canaã, onde já tinha uma nação que era muito difícil, que tinham muitas coisas que estavam rituais pagãos, que envolviam todo tipo de distorção, promiscuidade, incesto, relações entre pessoas, sacrifício de crianças. Era uma nação muito difícil, cheia de desafios, né? Então, ali, o povo, os descendentes, eles poderiam ir para um lugar vazio? Poderia. Imagina que fosse fácil, né? Deus te dá um desafio, você fala assim, Camila, você vai lá liderar ali aqueles jovens. E vai jovens, ser fácil, vai entender? Vai liderar aqueles jovens, mas assim, eles são de boa, eles já estão na paz, Espírito Santo, é só você continuar. E não é assim, Deus vai lá e te molda para você enfrentar os desafios. Pessoas que às vezes aparecem no seu caminho que são pessoas difíceis, a gente tem que enfrentar, sabe? E ali, os descendentes de Abraão, né, o Josué foi à frente para isso. Então fala aqui, durante todo esse tempo, ele ofereceu misericórdia a povos que se afundavam cada vez mais em todo tipo de perversidade. Ou seja, Deus sempre está por perto da gente. Não importa se a pessoa tem a mais perversas coisas que tenham acontecido. Nós somos pecadores, todos somos pecadores. Não somos mais santos que ninguém. Uhum. Nós temos que procurar a santificação com certeza. Que a santificação é a entrega. Se entregar totalmente para Deus e pedir transformação no coração. Todos os dias, né? Exato. E os habitantes ali de Canaã, eles eram muito difíceis. Muito. Era um povo que era... Você olhava e falava assim, não tem jeito. Não tem jeito. Que foi a mesma questão ali que Josué foi junto com Caleb, com os 12 espias, e os dois só voltaram falando assim, não, a gente consegue, vai dar certo. Os outros 10 e assim, não vai dar, gente, não vai dar, é muito difícil. E eles tiveram fé, eles confiaram, sabe? E é isso que a gente tem que ter hoje também no nosso dia a dia. Confiar de que Deus vai nos fazer prósperos para isso, sabe? Ele vai nos liderar, vai nos ajudar. Nada que a gente veja na nossa frente seja tão difícil que a gente não possa suportar. Uhum. Deus não dá nada pra gente que a gente não possa suportar, né? Então, os habitantes de Canaã ali, para as pessoas, né, para os descendentes de Abraão, os israelitas, eles viram como um desafio e começam a reclamar, não, eu não consigo. Mas quando a gente se apoia na fé, na confiança de que Deus vai te guiar, tudo flui, tudo parece que vai assim, tudo vai se encaixando. Nesse contexto todo de Canaã, eu vejo também que foi um ato de julgamento divino, né? Com certeza. Porque aos olhos dos outros espias que estavam lá, não era possível.
mas era um ato de justiça divina. E a justiça de Deus, ela parece que não vai dar certo, né? As pessoas acham, mas Parece é que não porque vai vir, né? acontece no tempo de Deus, Sim. no tempo certo. E essa história nos faz lembrar de que a justiça de Deus vai acontecer no momento certo na sua vida. E a justiça dele não falha. Independente do que você vive, a justiça dele não falha. E hoje nós precisamos nos lembrar disso. Que não importa o contexto que eu atualmente vivo. A justiça de Deus vai acontecer na minha vida e vai me mudar. Assim como mudou os habitantes daquela cidade. E isso é um... Pois é, Renilson. Eu não esqueço de falar, mas o que eu vejo muito interessante aqui é que Deus falou isso tudo para Abraão antes. Uhum. O que Josué estava vivendo, Deus tinha falado, ó, você vai lá para aquela terra, sabe por quê? A minha oportunidade para esse povo, os seus descendentes, eles vão ficar cativos 400 anos, eles vão passar por algumas dificuldades, mas o que eu quero é dar oportunidade para essas nações. O tempo de escravidão lá era o tempo de misericórdia para eles, né? Para os outros. Não só para eles, mas Sim, para ele, pra aquelas todos. nações, né? E um ponto importante é isso, porque o juízo de Deus, esse é um aspecto sempre muito questionado na Bíblia, né? Porque quando você vai ver a sentença dada por Deus, né? Deus já tinha falado para Moisés, olha, é para exterminar. Tudo. Então Deus já tinha falado para Moisés. 40 anos se passaram depois, 400 mais, né? 400 anos no total. E aí você vê Deus agora cumprindo isso através de Josué. Josué, ele vai, quando você fala assim, Deus, Josué vai lá com a espada na mão e mata todo mundo. Não, Josué está indo fazer um juízo de Deus. Mas o juízo de Deus sempre é precedido por um grande período de misericórdia, de graça. E é lógico, né, que a maioria não aceitou. Mas Josué não foi só lá para destruir tudo. Josué foi para salvar, porque ele é o libertador, não é esse que é o nome dele? E quem ele salvou? A família de Raabe. Eu podia falar mais sobre isso na frente, né? Mas Deus, ele nunca faz juízo sem antes dar oportunidade. Talvez seja aqui uma pergunta para alguém, né? Porque a gente é tão obstinado, né? Nas nossas escolhas, a gente às vezes rejeita tanto os convites de Deus, a graça de Deus, e às vezes a gente começa a viver de uma forma dissimulada, sabe? Ou com aquela sensação de impunidade, como se no final vai dar certo. Não, no final, se você não se arrepender, não vai dar certo não, amigão. Você vai se perder. Então o que Deus quer é que a gente volte atrás, porque Deus, ele é um Deus justo, e ele vai fazer juízo nessa terra, como fez no passado, vai fazer também agora. Então, é muito importante, né, que a gente, porque a gente não tenha dúvida da justiça de Deus, porque quem sabe um dos aspectos, um dos atributos mais questionados de Deus na atualidade é essa questão da justiça. É um dos temas muito recorrentes entre os que dizem não crer em Deus. Deus é mau, Deus é injusto. Tudo envolve a justiça, né, de Deus, né? Ah, se ele é bom, então por que deixa a maldade acontecer? Ou então, se ele é bom, como é amor mesmo no Novo Testamento, por que ele mandou matar no Antigo Testamento? Parece que sempre Deus está sendo colocado em xeque, né? E quando você vai analisar a história mesmo, esse episódio em si, o que Deus deu para eles, cara, foi um tempo gigantesco de graça, né? Eles não ficaram assim, eu não sei quem é esse Deus. Não, eles ouviram tudo. Eles sabiam o que o povo tinha passado no Egito. Eles viram José libertando o povo. Eles viram o que aconteceu, as pragas que aconteceram no Egito. Eles viram os milagres que aconteceram durante o deserto. Eles viram o povo passando, que eles passaram bem na frente de Jericó. Eles viram o Rio Jordão se abrindo. E por que a gente sabe disso? Porque Raabe sabia. E Raabe também era uma mulher que vendia seu próprio corpo. Então, ela vivia na mesma condição dos demais. Só que a diferença entre ela e os demais é que ela acreditou. Também sem ver nada. Só acreditou. E confiou e Deus salvou ela. Então, o que a gente percebe mesmo é Deus, ele deixando claro. Olha, eu amo, eu quero salvar, mas eu vou ter que fazer juízo. Porque o mal, ele nunca vai ultrapassar o limite da graça de Deus. Nunca. E na realidade, o que Deus não suportava mais era ver criança sendo queimada viva. Ele não suportava mais ver tanta maldade, tanta promiscuidade, tanta perversidade. E Deus nunca vai ficar de braços cruzados quando o mundo parece estar sem um navio sem leme. Não, Deus está no controle de tudo. E eu queria agora até pedir a ajuda de vocês, porque a palavra-chave da semana, gente, nosso tempo acabou, viu? É doido. O pessoal tá aqui, pastor, terminou. O tempo já foi. Vamos lá.
Palavra-chave da semana é pressa. Tudo a ver com a lição da semana, né? O que é mais difícil? Crer em Deus, que Ele vai cumprir a sua promessa, que Ele se importa, ou confiar apesar da espera? E aí fica a pergunta para você também, né? A vida cristã nunca será linear, né? A gente quer que ela seja tudo certinho, tudo prontinho no nosso tempo, né? Ela não vai ser linear. Tem fatores externos, internos também. Tem um contexto, né? Tem tantas coisas, gatilhos, armadilhas, erros que a gente comete, que às vezes também atrasam, né? O plano de Deus, infelizmente. Maneiras de experimentarmos, os altos e baixos dessa caminhada espiritual é quem vai definir, né, como a gente vai se comportar diante das promessas de Deus. Mas quem sabe uma das coisas que mais a gente tem é desafiador para nós, né? É o fato da gente conviver com essa angústia de querer apressar, né? Colocar o carro na frente dos bois. Palavra-chave da semana é pressa. Eu queria ouvir aqui, começando pela Alexia. Qual é o teu texto? A palavra, Alexia. Eu escolhi Deuteronômio 9 e eu coloquei aqui o verso 4 e 5. E minha palavra eu escolhi presença. Porque porque aqui no capítulo 9 vai contar que o mérito não foi de Israel. Porque eles estavam vivendo num contexto totalmente diferente. Mas minha palavra eu coloquei presença, porque quando nós estamos com pressa, raramente a gente lembra de se conectar com Deus. Então nós precisamos sentir a presença de Deus. E com pressa não dá. Então por isso que eu coloquei presença. Muito bom, muito bom. E aí, Renilson, teu texto, a palavra. Pastor, eu coloquei aqui o verso de Gênesis, né? Gênesis capítulo 12, de 1 a 9, né? O primeiro versículo diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí segue o restante dos versículos. Então, assim, Abraão, ele confiou, né? Ele confiou. Então, a minha palavra é confiança. Confiança. Ao invés de pressa, confiança. É a tua? Presença. Presença. Confiar buscar a presença de Deus. É para não viver com pressa. Camilinha, tu deixa a tua palavra. A minha palavra que eu coloquei foi impaciência, que estava aqui já. Uhum. E que até em Deuteronômios 9:6. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Que até que na lição fala, né? Pode ser também que nós precipitemos tentando ajudar Deus a ser Deus. Uhum. Então tem essa impaciência de que não é por conta que você fez, não é por mérito seu, foi Deus que te deu isso. Então a nossa impaciência faz a gente querer fazer todas as coisas, ensinar Deus a ser Deus. Não, Deus, sai desse jeitinho aqui, que vai ser melhor, eu sei, melhor pra mim. E na verdade não, a gente não sabe o que é melhor pra gente. Então o nosso grande desafio mesmo, gente, é a gente aprender a confiar em Deus, né? Rapaz, o cara já vê cada história, misericórdia, né? Às vezes é uma pessoa, eu quero me casar, aí casa de qualquer jeito, velho. Nossa, cara, é sofrimento, pelo amor de Deus. Não, eu quero ter sucesso profissional, aí abandona seus princípios, né? Não guarda mais o sábado, porque quer ter um emprego da hora. Depois o mundo desaba, né? Toda vez que a gente toca naquilo que é santo, Deus te falou que é dele, é sagrado, e tem problema. É sempre assim. Então, isso é muito real, não é? Não quero cuidar da minha sexualidade, eu vou usar de qualquer jeito. O corpo é meu, no final vai dar certo. Não vai dar certo. Não funciona assim, né? Então, a pressa, ela não só é inimiga da perfeição, né? Ela é uma manifestação da descrença, né? Na promessa de Deus, né? No cuidado de Deus, na direção de Deus, né? E é por isso que ela nos impede. A lição tocou nisso aqui também, achei bem legal, né? Apesar de a gente ser patologicamente ansioso, né? Camilinha? Todos nós somos assim, né? Alguns fingem mais, outros menos, né? Mas a verdade é que a gente é assim. E a promessa de Deus é um convite pra gente descansar em Deus, confiar em Deus, né? Entregar a nossa vida a Deus, né? Então, essa pressa, às vezes, ela nos impede, né? De ter capacidade de discernir, né? Quando o Espírito Santo está tentando apoiar, dirigir a nossa vida, né? Nos ajudando a reorganizar nossa rotina, nossos interesses, né? De que às vezes são totalmente contrários à vontade de Deus, vai para um rumo totalmente contrário, tá indo para o precipício, né? E Deus falando, dá a minha volta, vai dar tudo errado, volta! E confia na promessa, descansa, pode ter certeza que eu vou cumprir a minha promessa. Então, não seja apressado, viu? Quem se apressa come cru. Então, fica esperto, fica ligado. Quando a Gente, tem pressa, né? Incomoda a gente. Terrível. Mas vamos lá, rapidinho aqui, eu queria agora ouvir as considerações aqui, já vai a parte do compartilhe. Alexia, na realidade, Deus, ele deu um filho, né? E esse filho prometido era
era o início dessa promessa, né, de Deus para Abraão. E o que esse filho representava de verdade? Essa promessa era tudo, né? Para Abraão, era a conclusão de um sonho. Mas esse relato aqui, pra gente resumir, ele me fez lembrar que muitas vezes Deus vai pegar naquela parte mais sensível da gente. Naquilo que você mais, de repente, gosta, naquilo que você mais quer. E a promessa para ele tinha que se cumprir, mas ele precisava primeiro obedecer a Deus. Nossa. Ele precisava ser dependente de Deus. E é muito sensível, né? Principalmente para quem é pai, aqui, o Reni e o pastor, que são pais. Você imaginar que alguém vai maltratar seu filho ou alguma coisa assim do tipo. Mas ele confiou que dependente... Que pedido estranho, né? E que pedido assim... Cara, como é que eu vou confiar? Como é que eu vou vir? E se não acontecer? E se não acontecer? Mas é porque Deus quer de nós que sejamos dependentes dele. Então eu vejo esse relato como o pedido de Deus para nós, que nós sejamos dependentes dele, para que a promessa se cumpra na nossa vida. E muitas vezes a gente tem medo, né? Eu me colocando no lugar de Abraão, eu falo, rapaz... Daí você começa a entender mais ou menos por que Deus pede para sacrificar Abraão. É lógico que isso representava algo muito maior, né? Isaac, perdão. Mas você começa a entender por que Deus fez esse desafio aparentemente louco para Abraão, né? Abraão estava tão obcecado, né, por aquela promessa que ele achava que a promessa dependia do filho. Não, é o filho que sob Deus que vai garantir a promessa. Abraão, quem vai fazer a promessa cumprir sou eu, é eu que sou a fonte da promessa. Não é a bênção que eu te dei. Então, às vezes a gente corre esse mesmo risco, né? De até tornar as bênçãos de Deus mais importantes do que a fonte da bênção, né? E a gente tem essa tendência de confiar naquilo que a gente está vendo, que a gente está apalpando, que a gente está... E Deus, olha, você não entendeu ainda. Não pode ter nada. Você não pode confiar em nada mais do que a mim. Você não pode devotar amor mais. Não tem. Deus não divide glória com ninguém, cara. Ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Então, quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho, e depois a Ellen White comentando sobre isso, pois leia aqui, é muito legal ela comentando também. Ela descreve que o filho da promessa se tornou mais importante do que o Deus da promessa. E quando isso acontece, Deus vai pedir para a gente sacrificar. E nada que Deus pedir para a gente sacrificar. E Deus já tinha feito isso no coração dele, está lá no próprio Gênesis. Ele já tinha matado o filho. E é por isso que Deus falou, então deixa, eu vou providenciar um cordeiro. Né? Mas o que Deus quer é o seguinte, olha, se tem alguma coisa mais importante do que Deus, às vezes é um relacionamento, é um trabalho, é um sonho, é um gosto pessoal, não é? Às vezes é um pecado, às vezes é uma coisa que você está ali e ama mais do que a Deus, que até valoriza mais do que a promessa de Deus. Deus fala assim, sacrifique, tire, corte, porque se você não fizer isso, eu tocou num ponto importante que é a obediência, né? É você obedecer e confiar, cara, que nada pode estar no lugar de Deus. Nada. E Abraão, ele vivencia isso, né? A maior promessa da vida dele, agora Deus tem que dizer, tira, sacrifica. E ele fez isso. E aí você entende, né, por que Abraão é conhecido e é chamado de pai na fé. E essa não é prerrogativa só de Abraão, tá? Porque tudo aquilo, lembra do ladrão lá, do tal do Zaqueu? Quando ele entrega o coração a Cristo, ele sacrifica o que ele tanto amava, que eram as riquezas, né? E Deus mudou o coração dele. Deus declara sobre Zaqueu o seguinte, ó, aqui está um filho de Abraão. Ou seja, um cara que tem a mesma fé de Abraão. Quando você sacrifica algo que você sabe que está se tornando mais importante do que o próprio Deus na sua vida, do que Deus na sua vida, você está tendo a mesma fé de Abraão. E é possível quando você também decide obedecer e sacrificar aquilo que te impede de ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida, tá bom? De que forma a sua fé já foi colocada à prova? Compartilha com a tua classe aí. Como é que a sua fé já foi colocada em prova? Como é que você reagiu? Que lições você aprendeu de tudo isso? E a gente poderia aqui falar tantas coisas, né? Mas nosso tempo, meu pai, nosso tempo foi embora. Considerações finais aí, eu queria ouvir aqui. Camilinha, o que é que essa lição falou ao seu coração, né? A lição termina falando, dizendo que antes do juízo, Deus ele sempre dá misericórdia, né? Sim. E eu queria que você tentasse condensar aí, chegar a um consenso com a gente aqui do que Deus falou com você nessa lição.
Então, eu escrevi aqui assim, ó. Deus tem misericórdia e compaixão de nós, mas Ele quer que reconheçamos nossos erros e nele seremos salvos. Buscamos o verdadeiro arrependimento e aprender com os nossos erros. Deus está sempre à porta nos esperando. Em um mundo cheio de pecados e pecadores, devemos procurar sermos melhores e buscar santidade. Que eu tinha até falado, a santidade não é você ser mais santo que ninguém, ser melhor que ninguém. Santidade é você se entregar para Deus e confiar de que Ele vai fazer as promessas dele na sua vida. Por mais difícil que seja o cenário atual que você vive, que você vê, poxa, Deus, era tanto isso que eu queria, era tanto isso que eu esperava, e simplesmente Deus tira e você se vê num deserto, você fica assim, e agora? O que eu faço? E então Abraão, ele ficou naquele tempo ali, sabe, tipo, esperando o filho, e quando veio o filho, quando veio a promessa, ele fala assim, pronto, me entreguei, é isso, meu filho. E é isso que acontece na nossa vida, a gente pede tanto uma coisa pra Deus, que quando chega pra nós, a gente fala, era isso que eu precisava, e a gente se entrega, quando a gente se entrega, a gente tira Deus do primeiro lugar. A gente fala, Deus, já consegui, então obrigada a Deus, a gente começa a esquecer. Então, uma coisa importante que eu aprendi foi, nunca deixe Deus em segundo lugar. Sempre em primeiro, porque Ele vai fazer com que tudo na sua vida prospere. E quando a bênção for sua e no tempo certo que chegar a você, você não vai se depender totalmente daquela bênção. Você vai lembrar que foi Deus. Você vai depender de Deus, entendeu? Sensacional, muito bom, Camilinha. Renilson, suas considerações finais. Pastor, aqui, essa parte da misericórdia aqui é muito forte, porque conta que você vê o quanto que Deus fez um croquis lá do que ele queria, né? Do que ia acontecer e falou para Abraão. Só que isso tudo veio carregado de misericórdia. Deus queria destruir, não queria destruir. Queria ou não queria destruir? Deus não queria destruir o povo. Deus queria salvar, né? Deus queria salvar. E assim, usou... É interessante esses dias conversando com o pessoal lá da Líder. Vou até mandar um abraço pro Gleison aqui. E ficou muito no meu coração quando eu li isso aqui. Me veio o Gleison na minha mente. Por quê? A gente estava conversando. E aí ele falou, falando de Nabucodonosor, falando até mesmo desse povo que era sempre rebelde a Deus, né? No caso aqui, os amalequitas, os cananeus, os fariseus, enfim. Fariseus não, fariseus depois. Mas o interessante é que assim, Deus usou a vida desses grandes homens, mesmo falhos, né, para dar um testemunho para essas nações, para que de alguma forma eles pudessem. Só que assim, em algum tempo, alguns deles foram encontrados. Um exemplo, você usou um exemplo aí, Raabe, né? Raabe acompanhou a história do povo de Israel. E quando ela viu os espias, ela achou ali uma oportunidade de ela poder salvar não só ela, mas a família dela também. Então, o que eu vejo na questão da misericórdia e do juízo é que assim, o maior desejo de Deus é salvar. Sabe por quê? Um exemplo. Não tem como contestar o que eu falei com a moça lá, eu falei para ela isso que eu vou falar agora. O coração de todos os seres humanos está funcionando. Os vasos, as artérias. Há estudos, os estudos mais antigos, lá de 1932, dizem que os nossos vasos, as nossas artérias e os nossos capilares, que são os dutos, né, dariam 2 voltas ao mundo. Não importa a quantidade. Porque hoje, os estudos mais recentes, de 2000 e pouco agora, diz que é 900 mil quilômetros. Já é muita coisa, né? Então você imagina, tudo isso está aqui dentro do nosso corpo. E os vasos que mandam o sangue pro coração não são os mesmos que soltam o sangue. Se um obstruir, bagunça tudo. Se obstruir. Aí é onde muita acontece misericórdia, tudo. né? Então assim, o cuidado de Deus com a gente e com toda a humanidade. Então assim, Deus cuida de cada um. Só que assim, o que eu mais acho interessante é que assim, Deus não se preocupa só com o fato do corpo das pessoas, mas Deus se preocupa também com a salvação. Então o que eu acho mais interessante é que assim, Deus fez todo um trabalho para poder salvar e ainda as pessoas não aceitaram. Então fica aí a dica para você. Não se permita sair dos braços de Jesus. Busque a Ele em primeiro lugar todos os dias, porque isso é o que vai fazer a diferença. Vai fazer você andar com Ele, vai fazer você ser transformado por Ele. Muito bom. Alexia? Bom, essa lição foi muito boa e com ela eu aprendi um pouco mais de que Deus, ele é justo.
mas também ele é misericordioso, paciente e amoroso. E que nós não perdemos isso, né? Que a gente possa valorizar a cada segundo o amor que ele tem, a paciência, a misericórdia, porque nós precisamos entender que ele sempre está agindo em nosso favor, mesmo quando a gente acha que não é bem assim. Muito legal. Eu fico só com uma frase final da lição que achei fantástica. Não sejamos como aqueles que desprezam a paciência de Deus. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso, mas Ele é justo. Então, aproveita o tempo de graça e misericórdia e volta, reajuste o cronograma, volte a confiar, volte a depender, volte a se entregar e não tenha dúvidas, né? Se Deus está tirando você de alguma zona de conforto aí, que você precisa voltar a depender dele, voltar a confiar nele, é a melhor coisa que você pode fazer. É aproveitar essa chance, essa oportunidade, não só para aprender com a história de Abraão, e vai entender muita coisa a partir dessa história de Abraão, da lição e tal, mas tirar lições para a sua própria vida, né? Refletindo, né, sobre como Deus dirige a vida de Abraão. E ele cometeu alguns erros? Cometeu. Mas o importante é que ele aprendeu com os erros, e a gente pode aprender também. Então aproveite essa oportunidade e deixa de ser apressado e confia em Deus, beleza? Renilson, termina com a oração. Oremos. Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudar esse primeiro capítulo, nessa temporada, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e as pessoas que estiverem estudando a lição e quando verem esse episódio, Pai, que elas possam ter um encontro verdadeiro contigo. Amém. E que possa existir a transformação depois desse estudo da Tua Palavra. Porque, Pai, falou muito forte aos nossos corações aqui. Derrama Teu Espírito no meio do Teu povo. Salva os Teus jovens para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Renilson. Obrigado, Alex. Você é demais, hein? Obrigado, Camilinha. Você é jogador, hein? Você é demais, rapaz. E obrigado a você que nos acompanhou até agora aí no nosso podcast. Esse é o primeiro episódio. Tá só começando, gente. Vai ser uma jornada incrível aqui de lições de liderança, de dependência de Deus. Vamos aprender que sim, nesse processo de sucessão, lembre-se que a tocha, a gente vai chegar, é só um spoiler pro final, tá? Ela vai chegar em suas mãos. Na verdade, ela já chegou nas tuas mãos. Então, que a gente aprenda a confiar em Deus, a depender de Deus na nossa vida pessoal, em nossa liderança e, sobretudo, que você desfrute, né, da misericórdia, da graça, da bondade desse Deus que ainda está estendido a você e a mim também nesse dia, tá? Não esquece de compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, para os seus amigos também. E eu te espero no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!